O presidente russo Vladimir Putin declarou que Moscou está preparada para responder a quaisquer ameaças estratégicas do Ocidente, não por meio de palavras, mas com medidas militares e técnicas. Putin vem destacando ao longo de dias que as medidas destrutivas do Ocidente minaram significativamente os fundamentos das relações construtivas e da cooperação prática entre países detentores de armas nucleares. E acredita que isso afetou os formatos bilaterais e multilaterais de diálogo. Durante uma reunião operacional com os membros permanentes do Conselho de Segurança do país, com as portas parcialmente fechadas para a imprensa controlada e estatal, Putin determinou que, como resultado das medidas bastante destrutivas tomadas anteriormente pelos países ocidentais, os fundamentos das relações construtivas e da cooperação prática entre estados detentores de armas nucleares foram significativamente minados. Os fundamentos do diálogo nos formatos bilaterais e multilaterais relevantes foram abalados, afirmou Putin. Há mais de um mês, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia é muito cautelosa com quaisquer declarações sobre questões nucleares. Ele fez as declarações após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenar que 2 submarinos nucleares fossem movidos para mais perto da Rússia, após comentários de Dmitry Medvedev, ex-presidente russo e presidente do Conselho de Segurança. Diante das narrativas de Putin, que nem ao menos trata sobre os drones contra territórios europeus, os militares das forças de mísseis estratégicos receberam ordens diretas do presidente russo durante um conselho de segurança para iniciar a implantação de mísseis de médio alcance nas fronteiras com a Europa. Segundo as falas de Putin, a Rússia falou repetidamente sobre problemas no campo da estabilidade estratégica, propôs soluções, mas não foi ouvida. Ele também acrescentou que após o término do acordo entre a Federação Russa e os Estados Unidos sobre medidas para reduzir e limitar ainda mais as armas ofensivas estratégicas, em relação ao Tratado New START, que deve expirar em 5 de fevereiro de 2026, o Kremlin vai aderir às restrições do tratado por mais um ano. No entanto, a moratória de restrição de armas de médio alcance chegou ao fim. Putin está convencido de que uma rejeição completa do tratado seria um erro, pois poderia ajudar a estabelecer um diálogo com os Estados Unidos. E isso já era esperado? Sim, era esperado, pois em agosto a Rússia declarou que não se considerava mais vinculada a uma moratória autoimposta sobre as implantações de mísseis de alcance intermediário com capacidade nuclear. Um alerta que potencialmente prepara o cenário para uma nova corrida armamentista, à medida que as tensões entre Moscou e Washington aumentam novamente sobre a Ucrânia. Anteriormente, o Ministério das Relações Exteriores do país declarou que a Rússia não se considera um país vinculado à moratória sobre a implantação de mísseis terrestres de médio e curto alcance. Mas, como lembrete, o Instituto Americano para o Estudo da Guerra, com sede nos Estados Unidos, informou que o Kremlin está deliberadamente criando a base para quebrar acordos internacionais de controle de armas, tentando se preparar para um possível confronto em larga escala com a OTAN. Certamente, a Rússia agora mostrou sinal claro de que está se preparando para um conflito direto com a OTAN, Europa e Estados Unidos. Há outras questões interessantes. Por diversas vezes, a Rússia lembra os Estados Unidos sobre o Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, adotado pela ONU em 1996. Tal tratado proíbe todos os testes nucleares, em superfície, subterrâneos, atmosféricos ou subaquáticos, para fins militares ou civis. É um tratado multilateral voltado para limitar o desenvolvimento de novas armas nucleares. A Rússia, como sucessora da União Soviética, assinou o tratado em 24 de setembro de 1996 e ratificou em 30 de junho de 2000. Os Estados Unidos assinaram o tratado em 24 de setembro de 1996, mas nunca ratificaram. Isso significa que nunca reconheceram o tratado.
Então, em 2023, a Rússia revogou sua ratificação, anunciado pelo próprio Vladimir Putin e aprovado pela Duma, mas mantém a assinatura e opera estações de monitoramento do tratado. A revogação foi uma clara resposta à não ratificação dos Estados Unidos e às tensões geopolíticas envolvendo a Ucrânia. Com o fim da moratória por parte da Rússia sobre armas nucleares e convencionais de médio alcance, o início da implantação, provavelmente em larga escala, de mísseis por toda a fronteira da Europa e a possibilidade de testes nucleares entre as duas grandes potências, o mundo está caminhando para um choque militar direto. Vladimir Putin alerta que a Rússia está disposta a recorrer à força caso se sinta ameaçado pelo acúmulo de armas de outros países. Outra questão que preocupa o alto comando militar russo é o desenvolvimento do escudo antimísseis Golden Dome, proposto por Donald Trump. O presidente russo se referiu ao futuro escudo antimísseis espacial de Donald Trump, que deve ser criado para proteger os Estados Unidos, chamado literalmente de Domo Dourado. Ninguém deve duvidar. A Rússia é capaz de responder a qualquer ameaça existente ou emergente, não com palavras, mas com o uso de medidas técnico-militares, afirmou Putin em sua reunião do Conselho de Segurança. O fim da moratória de tratado de armas de médio alcance foi a resposta clara do Kremlin nessa direção. O presidente Putin também ordenou que as agências relevantes da Rússia continuem monitorando de perto as atividades dos Estados Unidos em relação aos arsenais de armas ofensivas estratégicas e quaisquer planos de expansão dos componentes estratégicos do sistema de defesa antimísseis dos Estados Unidos. Se for considerado que Washington está tomando medidas que minam os esforços de Moscou para proteger o status quo em armas ofensivas estratégicas, a Rússia declarou que responderá de acordo. Se você chegou até o final desse vídeo, é que você realmente apoia o Área Militar e gosta dos nossos conteúdos. Por isso eu peço gentilmente, entre em minha loja de camisetas através do site reserva.inc/Área Militar. Cada compra você apoiará diretamente no meu trabalho em trazer mais informações, análise e vídeos de qualidade dos principais acontecimentos. Basta acessar o site reserva.inc/Área Militar.